Olá pessoal, Breno Lucano mais uma vez aqui com vocês, lá do blog de Filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero trazer um tema com vocês, que é a crítica que os estoicos fazem ao fatalismo, ou pelo menos a esse fatalismo pouco aprofundado e pouco reflexivo, que já era feito desde a época que eles existiam, lá na Antiguidade. Antes de nós continuarmos, eu peço apenas para que vocês assine nosso canal e compartilhe nosso vídeo. Isso vai nos ajudar, nos motivar a continuar produzindo cada vez mais material. Não deixe de dar o like e assinar o nosso canal. Muito bem. Quando nós vemos falando material sobre o destino e sobre o fatalismo nos estoicos, nós geralmente vemos situações em que cabe apenas ao estoico, ao filósofo, se submeter às coisas que acontecem. Inexoravelmente, é isso que nós vemos aí de material. O estoico é dado apenas a submissão. Daí, aquela coisa que nós conhecemos como resiliência. Todo mundo fala que o estoico tem que ter resiliência, o que não é verdade. Existem algumas coisas que nós temos que pensar aí. Na física estoica e na teologia estoica, e eu já expliquei isso algumas vezes, nós temos dois elementos importantes, o elemento ativo e o elemento passivo. O elemento passivo é o mundo, é a matéria, que corrobora todo o cosmos. Né? O mundo é corporal, nada existe no estoicismo que não seja corporal. E por outro lado, nós temos também o elemento ativo, Deus, o Logos, a Physis, que impulsiona a matéria e faz com que ela produza uma rede causal ao infinito. Contudo, essa rede causal não acontece, ela acontece assim, de acordo com uma cascata, com uma rede em cascata, mas esse Deus que impulsiona as coisas, ele não é capaz de determinar as coisas que vão acontecer depois da impulsão. Porque elementos colaterais acontecem na cascata. E esses elementos colaterais não dependem do Deus. Não dependem do demiurgo. Isso acontece, por exemplo, quando nós começamos a pensar na nossa capacidade de escolha. O homem é dado a escolha. Ele é insuflado pelo pneuma, que de acordo com uma determinada tonacidade, e essa tonacidade é determinada pelo Deus, o tônus é determinado pelo Deus, e esse tônus determina a capacidade que você tem de estar próximo ou afastado da deidade. E esse afastamento ou distanciamento faz com que você tenha os atos de acordo com Deus, os katekonta, ou em desacordo com Deus. Isso depende, na verdade, de você. Se isso depende de você, então, na verdade, você não está inexoravelmente inserido no mundo fatalista, porque algo depende de você. Ah, mas Breno, isso já é falado. Sim, realmente, isso já é falado. Epicteto e Marco Aurélio vão falar. Algo depende de você, algo não depende de você. Crisipo também já falava isso. Porém, entretanto, todavia, existem outras coisas envolvidas. O famoso argumento do preguiçoso, que é um argumento megárico e que os estoicos vão tentar refletir sobre ele. É o seguinte: se determinada situação está fadada a acontecer, então nada que você faça alterará esse destino que as coisas têm a acontecer. Se eu ficar doente, então eu morrerei indo ou não ao médico. Se o meu destino é ficar reprovado na prova que eu tenho que fazer, então, estudando ou não estudando,
eu ficarei reprovado. E aí que entra o X da questão, que é o X da responsabilidade, que Crisipo vai dizer. Marco Aurélio também. Porque, embora algumas coisas estejam determinadas a acontecer, o curso desse acontecimento depende de nós. Por isso, por exemplo, os estoicos eram tão infundidos na questão política. Eles sempre estavam envolvidos com política. Os filósofos imperiais e também os gregos, os Phairos, por exemplo, estavam intimamente envolvidos com a política. Posidônio também, Panécio também, com a política, porque eles entendiam que as condições de vida da população deveriam ser melhoradas. Se as condições de vida da população poderiam ser melhoradas, se o gênero humano poderia ser aprimorado, então isso quer dizer que eles não esperavam que as coisas simplesmente acontecessem de acordo com a ordem natural das coisas. Não, eles queriam influenciar na sociedade para que as coisas melhorassem, para que a sociedade melhorasse. Nós estamos de acordo com uma pandemia. Foi aberta a CPI da Covid. Cabe investigar as ações e omissões do governo Bolsonaro, por exemplo, para que nós possamos verificar a responsabilidade do governo e abrir processo de impeachment. Bolsonaro tem responsabilidade ou não tem responsabilidade? É dado à divindade apenas fazer com que as pessoas morram de Covid pura e simplesmente por vontade dela? Ou será que o governo tem a sua responsabilidade, por exemplo? Teve a sua responsabilidade, por exemplo? Então vocês vejam que a ética estoica ela tem um grau de liberdade aí. As coisas não acontecem simplesmente porque tem que acontecer. Mas as coisas vão acontecer de acordo com determinadas circunstâncias. Se Bolsonaro tivesse feito coisas lá atrás, talvez nós não fôssemos hoje o segundo país com mais número de mortes. Isso foi responsabilidade dele. Então vocês vejam de que modo que a nossa ação ou omissão reflete no mundo. E isso não é obra da divindade, isso é obra do homem. O homem interfere na ação. É dado que as pessoas morreriam com ou sem cloroquina? Não, não é dado. Porque poderiam ter sido feitas ações no sentido de reduzir as mortes e as infecções, mas não foi feito. Esse é o argumento do preguiçoso. As pessoas morreriam indo ou não ao médico? Não, não morreriam. Se você for ao médico, possivelmente você não vai morrer. Esse é o argumento do preguiçoso que já era dado pelos megáricos. Então vocês vejam que, na verdade, muito além para esse simplesmente aceitar as coisas simplesmente como elas são, os estoicos estão muito afincados com a ideia da responsabilidade. Você pode fazer coisas. O estoico tem a liberdade de mudar o rumo dos acontecimentos, em pelo menos algum grau. Eu espero que vocês tenham gostado das reflexões estoicas que os estoicos faziam com relação ao fatalismo e que nós possamos pensar e repensar essa questão ainda nos dias de hoje. Eu fico por aqui. Não deixe de compartilhar nosso vídeo e de assinar nosso canal. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.